prazer, estou aqui com a deputada Janaína Riva, do PMDB de Mato Grosso. Como vai, deputada? Tudo bem? Tudo bem, João, um prazer estar aqui com você. Demorou, mas saiu, né, a entrevista. O prazer é nosso, deputada. Faz tempo que a gente está querendo falar com a senhora. Vamos logo entrar logo no assunto política, né? Direto ao ponto. Direto ao ponto, justamente. A senhora é uma das, se não a principal crítica do governo Pedro Tax, em vários aspectos, e assim, de certa forma, quebrando alguns paradigmas em relação à postura do governo, que veio com um discurso de moralidade, um discurso de desenvolvimentismo, de respeito aos servidores, principalmente, e a gente tem notado que o governo está pisando um pouco na bola nessa situação. A senhora tem reforçado essas críticas. Quais são as principais críticas da senhora em relação ao governo Tax? João, eu pontuaria assim, as principais, né, na minha opinião, as principais erros do governo, eles começariam aí pela falta de diálogo. Eu acho que hoje é primordial num governo o diálogo, principalmente com o parlamento, e é lógico, com os servidores públicos também, né, que são aí os pilares, na verdade, da nossa pirâmide, né? E eu vejo uma dificuldade muito grande do próprio governador em dialogar, em conversar, em trocar ideias. Seus secretários também, me parece que eles se recusam a receber os parlamentares. Na verdade, a visão que eu tenho mais do secretariado é que é um secretariado que tem temeroso com relação ao seu líder, que no caso é o próprio governador. Inclusive, às vezes, eu até teço algumas críticas aos secretários com relação a essa falta de diálogo com o parlamento, mas, na verdade, os secretários também lhes faltam um pouco de autonomia. Eu sinto isso deles também, sabe? De independência, de poder gerir a pasta como seria da vontade deles de fato. Né? Eu vejo que tem muito medo, até por causa do discurso do governo. O governo acaba colocando com esse discurso de moralidade, tudo, um medo nos servidores muito grande de fazerem as coisas funcionar e alguma coisa acabar dando errado. E o reflexo disso, aí você vê SEMA parado, você vê Intermate parado, o Detran com 1 milhão de dificuldades, os servidores estão temerosos, tão quanto os secretários. Mas o governo, a principal crítica minha à gestão é a falta de diálogo. Até não sei se você chegou a ver, mas teve até um artigo do Onofre Ribeiro que eu achei sensacional, que ele fala que o governador, hoje, o Pedro Tax, se comunica com os poderes através da mídia. Tem muita coisa que eu fico sabendo através da mídia sendo deputada. Então isso me causa espanto. Então, por que não antes conversar? Aí acaba eu tendo que fazer as críticas na tribuna mesmo, que eu não tenho oportunidade de debater antes com o governo. E é lógico que eu também tenho uma outra crítica que eu acho que é fundamental em qualquer gestão, que é o planejamento. E eu não sinto isso também na gestão do governador Pedro Tax. Não existe um planejamento para o futuro. Né? Nós estamos agora, por exemplo, em uma fase que a gente está enxugando o gelo. Né? O problema vem e a gente tenta estancar. Aí vem problema de outro lado, tenta estancar de novo. Tanto na saúde quanto na educação, em todas as áreas, é estancando o problema, mas não tem resultado. A gente não tem uma previsão de quando isso vai terminar, quando isso vai passar, ou um planejamento para um Estado mais enxuto, uma máquina mais leve, para o Estado conseguir trabalhar, né? Conseguir operar. A gente já está com 1 ano e meio, por exemplo, de gestão e nós ainda não resolvemos a questão dos incentivos fiscais, que dá uma instabilidade tremenda para os empresários que vêm de fora, diminui, é lógico, o número de investidores dentro de Mato Grosso. Então, acho que são umas questões assim que parecem tão mínimas, pequenas, mas que o governador está em débito com a sociedade nesse sentido. Já tem umas críticas pontuais e, sobretudo, em relação a questões aí que estão colocadas no dia a dia, como o RGA, esse CS, a questão da corrupção na SEDUC, por exemplo, se ela mencionou educação, né? Sim, Começaram a surgir casos de corrupção. É o que eu tento assim mostrar para as pessoas, e até eu uso muito a internet, as mídias sociais para isso, é que nós somos pessoas completamente normais, suscetíveis ao erro. E o governador Pedro Tax, apesar de me parecer um homem honesto, correto, falta muita humildade para o governador Pedro. E todas essas dificuldades que a gente vem enfrentando até agora são por causa disso. Você vê a questão do RGA. É uma questão assim, por que não houve um planejamento maior do governo do Estado? O governo já com 1 ano e meio aí, previsionado na LDO, 7,5% de reajuste. Aí o governo segura os servidores até agora. Assim, parece que está brincando com fogo. Eu tenho um certo receio com relação a isso. Eu nunca vi uma greve, assim, nunca tinha visto acontecer uma greve. Até porque faz muito pouco tempo que estou na vida pública, né? E agora já se iniciou uma greve. Então, desde o dia 24, se eu não me engano, algumas categorias já estão em greve, outras entrando e tá. Então,
é um momento muito delicado. Quem sofre com as greves são aqueles que mais precisam, né? São os trabalhadores, até porque precisam do ensino público, saúde pública e segurança pública. Então, eu não vejo assim, eu não sei por que o Estado está andando dessa forma. Eu vejo que o governador está um pouco perdido. O Zeca Viana colocou esses dias deputado, falou, não, ele está completamente perdido, parece que ele não sabe para que lado vai. E realmente é a sensação que eu tenho. Talvez essa ânsia de se fazer tudo tão correto e da forma tão certa tenha atrasado o Estado como um todo, né? Então a questão do RGA, o PCCS foi na Assembleia, mas também foi uma luta que eu encabecei, graças a Deus a gente já vai apresentar em plenário também, vamos fazer andar. Outras questões do governo, como essa da educação, que inclusive surgiu na Assembleia ali uma vontade de se erguer uma CPI. Eu até no primeiro momento não concordei com a CPI, porque nós estamos com 5 CPIs abertas na Assembleia. E tem um limite também. Né? E tem um limite de 3, na verdade, agora precisariam de 16 assinaturas, o que seria até impossível de conseguir lá dentro. Mas eu acho que isso pode ser trabalhado de outra forma. Eu acho que o Ministério Público já está conduzindo isso com muita seriedade, essa investigação acerca da educação. Mas a minha preocupação é a seguinte, as mesmas empresas que atuavam na SEDUC estão também atuando na Sinfra. Então, já existe rumores de que a mesma operação vai ocorrer na Sinfra. Nós temos uma denúncia de direcionamento, por exemplo, na SECOM, que o vencedor da licitação, um dos vencedores, inclusive, é primo eu não sei se é primo ou sobrinho, mas da secretária de combate à corrupção, que é a Adriana Vandoni. Então, quer dizer, um governo que pregou tanto a moral, tanto a ética, né, mesmo sendo legal que ele participasse, por exemplo, de uma licitação como essa, é no mínimo imoral. Falando né? na secretária Vandoni, se ela volta e meia, vocês duas têm alguns embates, né? Inclusive existe uma decisão judicial até que ela não pode fazer crítica à sua pessoa, né? Por que essa relação surgiu assim? João, vou te dar um exemplo. Se você aqui no seu programa e tal, conversando com os internautas, você tece crítica, você fala do meu mandato, ou você fala da minha postura como deputada estadual, mas com respeito, me tratando como deputada, como autoridade, até porque você está falando do meu cargo, né? Agora, a secretária Adriana Vandoni, eu até desconheço a vida particular dela, mas eu jamais falaria ou faria qualquer crítica para quem quer que seja a pessoa, da forma pública que ela faz, assim, divulgando em suas redes sociais, etc., usando de chacota, ou usando, me ofendendo minha vida pessoal, que eu sinto que meus filhos são ofendidos, que minha família é ofendida, que meu pai e minha mãe são ofendidos. Ela tem que me tratar como deputada. Não é porque nós já tivemos algumas divergências na campanha, porque ela também foi candidata a deputada estadual na época, que agora ela tem que me tratar como se eu ainda fosse aquela menina que eu era 10 anos atrás, entendeu? Inconsequente, que dizia o que queria. Não, agora eu tenho uma responsabilidade. Ela chegou a conhecer a menina? Conheceu. A filha dela era muito amiga da minha irmã na época, né? Então conhecia, assim, não éramos muito próximas, mas eu conhecia. Mas ela tem que ver assim que a menina cresceu, sabe? Hoje eu sou uma autoridade e eu quero ser tratada assim, não só por mim, mas por todos aqueles que eu represento. Né? Ninguém quer ser representado por uma deputada fraca, omissa, que ela aceita ser ofendida, ela aceita tudo e ela fica quietinha. E eu não tenho esse perfil. Esse perfil é completamente o oposto do meu, sabe? Mas, então, para eu evitar que as críticas fossem para baixaria e tal, no qual eu via que a secretária estava levando, eu preferi acionar a justiça. E assim eu me sinto resguardada, né? Eu sinto o meu direito resguardado, a moral e etc. A primeira decisão, já veio a multa para ela, já foi uma decisão, assim, para mim já é uma vitória. Tudo que ele escreveu ali, na minha opinião, já é uma vitória, sabe? Na primeira vez eu topei um acordo, que ela disse que não me ofenderia mais e tal, mas depois fez de novo. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que saber usar a mídia e usar as redes sociais com responsabilidade. Não é porque você está ali que você fala o que você quer, não pode confundir liberdade de expressão com agressão, né? Então, eu gosto bem de dividir essas coisas. Eu aceito críticas? Aceito, desde que não a minha vida pessoal, desde que não aos meus filhos, ao meu pai, à minha mãe. Eu acho que tudo tem um limite, sabe? E eu fico chateada, eu fico magoada. Então, para evitar esse tipo de coisa, para servir de exemplo também para muitas pessoas que fazem o mesmo, eu entrei com essa ação contra a secretária Adriana Vandoni
E da mesma forma, eu quero me pautar por aí. Eu acho que a gente não pode tolerar tudo, sabe? Entrar lá, fazer um comentário, olha, deputada, não concordo, a senhora está errada, podia ser assim, 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 tudo bem. Agora, passou disso, eu acho que tem que respeitar o limite um do outro, né? Vamos voltar um pouco assim para a política propriamente dita. A gente está vendo agora essa possibilidade de redução do décimo dos poderes. A senhora está participando da discussão? João, você vê, é tão estarrecedor, mas nós ainda não conversamos com o presidente. Ontem o governador apresentou isso para os poderes e hoje ele já vai enviar para a Assembleia. Então você vê que a falta de diálogo é uma coisa assim, né, nítida, clara para todo mundo. Falta realmente uma interlocução, né? Falta uma liderança. Nem com a bancada do governador. Ele chegou a se reunir com os deputados, mas eu já me inteirei, e ele só convidou também os deputados que eram de base dele, de situação. Acho que talvez não queria ouvir as críticas, tanto minha quanto do deputado Emanuel, do Zeca, talvez pessoalmente. O Zeca nunca foi convidado para uma reunião do governo, nunca para nenhuma. Então, ele não comunicou antes, não conversou com a Assembleia, não conversou, apresentou ontem, hoje ele já vai enviar para a Assembleia. E você pode ter certeza que, assim, vários debates vão se formar em torno dessa discussão, dessa redução. Porque nós estamos vendo aí alguns poderes, como a Assembleia, por exemplo, e alguns órgãos, como o Tribunal de Contas, por exemplo, que tem condição de fazer uma devolução maior. A Assembleia, para você ter uma ideia, o governo deixou de passar para a Assembleia, no ano passado, 19 milhões. Né? Esse ano, me parece que o débito já chega em torno dos 50 milhões. Então, a Assembleia, eu nem sei por que quer reduzir, que eu acho que até o que está em atraso já está maior do que o percentual que vai ser reduzido. Agora, o Ministério Público, por exemplo, que tem até carência de promotores, etc., e uma demanda muito maior e mais abrangente do que é hoje a da Assembleia Legislativa, eu sei que tem uma dificuldade financeira maior. Assim como o Tribunal de Justiça, que tem quantas varas, comarcas, etc., que eu também não acredito que seja simples assim, uma matemática que o governo fez de quanto ele vai enxugar, tirando esses 15% dos poderes, que ele possa tratar todos de forma igual. A gente sabe, por exemplo, que o tribunal também tem uma facilidade maior como a Assembleia. Então, isso tem que ser discutido realmente caso a caso. Né? Eu até tenho colocado, bastante vezes eu tenho usado nas minhas entrevistas, que eu nunca fechei portas para a gente conversar com o governo. Eu acho que se nós não temos condição de dar um estado mínimo, porque nem um estado mínimo nós estamos dando conta de dar para a população, nós temos que fazer vários enxugamentos, e não só nos poderes, sabe? Não só nos poderes. Algumas discussões ainda me preocupam, como a taxação, por exemplo, das commodities. Eu acho que realmente isso aí tem que se arrastar para a gente ter uma discussão muito maior, para a gente poder chegar a um entendimento. Em alguns momentos eu estou vendo que não é o mais correto fazer isso, que eu tenho medo de, com essa taxação, por exemplo, nós colocarmos os nossos produtores e empresários fora do mercado, que a nossa infraestrutura é muito pior do que as dos estados concorrentes, a nossa logística é muito pior. Então, assim, a gente não pode se colocar no mesmo patamar de outros estados quando se fala nessa questão da taxação das commodities. Nós temos um PIB em Mato Grosso, por exemplo, que 70% dele é responsabilidade do agronegócio e dos produtores. Né? Então, é um assunto assim, extremamente polêmico. Eu acho que o Estado ainda pode economizar em outros sentidos. Né? E é por isso que eu critico tanto essa questão de viagem para o exterior. Porque quem não faz cálculo de tostão não faz de milhão. Essa que é a verdade. Então, nós temos que... Um estado onde a gente não consegue operar uma criança. Tem várias crianças em fila de espera para cirurgia, inclusive de câncer, de tumores, correndo risco de vida. E nós gastando assim, milhões com comunicação, com propaganda, gastando milhões com festas, patrocinando festas, eventos. Então, eu fico preocupada. Gastando milhões sem licitação, fazendo consultorias. Não sei se você chegou a ver, mas tem só uma consultoria, que, se eu não me engano, é até do VLT, de 41 milhões. Foram pagos para fazer a consultoria, o levantamento, a auditoria. Um pouquinho de um trecho. A auditoria do VLT, sem licitação, já está sendo investigada também pelo Ministério Público. Então não é um governo tão transparente assim quanto o governo prévio. Então, vamos lá para a Assembleia. Tá, as eleições para a mesa estão próximas aí, né? Qual é o posicionamento da senhora? Me parece que o atual presidente está pleiteando a reeleição. Qual é a posição da senhora? Né? Sim, eu sempre fui a favor da alternância do poder. Né? Eu acho importante que na mesa da Assembleia Legislativa, por exemplo, e até o deputado Emanuel Pinheiro tem uma lei que vai, uma PEC, não?
Não, é uma emenda constitucional que ele apresentou, que é uma PEC, um projeto de emenda constitucional, visando que não haja mais reeleição, não só com o presidente e primeiro secretário, mas em todos os cargos, e que ninguém que ocupe a mesa num primeiro momento, que seria aí no primeiro biênio, ocupe também no segundo, seria dividido. E eu achei isso muito importante, porque você dá a oportunidade de outros deputados participarem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta um pouco espinhosa para a senhora. Claro, pode fazer. O seu pai, ele não... Parece que não compactuaria com essa... Não compactuaria. Participou de vários revezamentos. Vários, se eu não me engano, meu pai foi presidente 6 vezes. É uma crítica também? 6 vezes. É lógico, porque meu pai viu também que até para ele mesmo, isso no final das contas foi desinteressante. Não é nem justo que fique só na responsabilidade de um só, e também não vem de encontro com o pensamento atual, que é justamente a alternância de poder, a transparência, porque uma vez que você sabe que passado 2 anos você vai estar fora da mesa diretora, os outros deputados que vão entrar ali, eles vão ter responsabilidade com todos os seus atos, e isso vai ser passado a limpo. Então, na minha opinião, também é uma forma de nós combatermos desvios, combatermos ações erradas que a Assembleia venha cometer, ou a gente poder cuidar como um todo e deixar isso mais justo dentro da Assembleia. A divisão realmente do poder legislativo, que hoje não existe. Por exemplo, o fato dele ter se mantido tanto no poder, na mesa, possa ter contribuído, de certa forma, para ele viver a situação que está vivendo hoje? Claro que foi, João. Lógico que é, né? Porque ali, principalmente o meu pai, que tratava a Assembleia Legislativa como um segundo governo do Estado, e eu falo isso sempre para ele, e nunca considerei isso certo, ninguém saía de dentro da Assembleia quando meu pai era presidente sem ele ter uma resolutividade para o caso daquela pessoa. Meu pai sempre foi assim, né? E eu dizia isso a ele: você puxa muita responsabilidade para você, uma responsabilidade que não é sua. E ele sempre foi assim, sabe? Era uma coisa que realmente era dele. E é lógico, eu respeitava como filha, mas isso não quer dizer que eu tenha que concordar agora como deputada. Eu acho que seria muito interessante para o parlamento se tivesse esse rodízio de deputados na mesa diretora. Eu até brinco com os deputados, eu falo, nossa, deve ser muito boa mesmo essa mesa, porque todo mundo que entra, ninguém quer sair, sabe? Todo mundo reclama que tem trabalho demais, mas ninguém quer sair, né? Então, eu acho que seria muito importante, por exemplo, agora, e eu sempre defendi a candidatura do Emanuel Pinheiro, por ser uma candidatura de oposição. É o seu candidato a presidente. E uma candidatura independente. É o meu candidato a presidente, é do meu partido. Sim. Trouxe ele para o partido, já fazendo essa defesa da candidatura do Emanuel, junto com o deputado Silvano, que também é do PMDB, e junto com o deputado Romualdo, e a minha visão era essa, que é importante a alternância, né? Agora, é lógico, eu acho também importante um consenso dentro da casa. Se a casa considerar que é importante a permanência da gestão atual, tudo bem. Agora, enquanto isso, a gente está formando nossos grupos. Agora, a possibilidade da ida, né, do Emanuel Pinheiro para a presidência não, de certa forma, o retira da disputa para a Prefeitura de Cuiabá. O PMDB tem 2 candidatos, o próprio Emanuel, né, e o Valtemir. Como a senhora se posiciona aí nessa... Eu brinco com o Emanuel, porque assim, eu sou suspeita até para falar do caso, porque eu já lancei ele a prefeito umas 200 vezes. Eu acho o Emanuel assim, um ótimo orador. É um cuiabano de Chapecruz, família tradicional de Cuiabá. É importante isso sim, porque conhece Cuiabá muito bem, e eu considero isso muito importante, que seja uma pessoa que tenha conhecimento da nossa cidade. E eu sempre defendi a candidatura do Emanuel. Quando ele decidiu que queria ser presidente da Assembleia, eu conversei por muitas vezes com ele sobre isso, eu fiquei muito triste por causa dessa questão da prefeitura, porque uma coisa, João, ela não consegue caminhar junto da outra, sabe? É muita responsabilidade hoje uma disputa à presidência da Assembleia e uma disputa à prefeitura, mesmo que depois, uma vez prefeito, vamos supor, eleito, depois de outubro, venha desistir da eleição da mesa, é muita coisa, não consegue agregar tudo, né? As reuniões, por exemplo, nós estamos em um grupo de 9 deputados nessa eleição da mesa diretora, junto com o Emanuel, elas têm sido feitas toda semana, sabe? Exige muito, a gente tem que conversar muito. E você há de convir comigo, se todo mundo tivesse tão satisfeito com a atual gestão da Assembleia, nós não teríamos aí 3 grupos, aliás, são 4 grupos de pré-candidatos, né? Nós temos o Emanuel, nós temos o Max Russi, o deputado próprio presidente Guilherme Maluf, e nós temos o Botelho, deputado Botelho, né? E fora também o deputado Nininho, que é primeiro secretário e também seria um forte candidato também, né? Então, você veja, são 5 candidatos, né? Na mesma, querendo o mesmo cargo, ou pleiteando ali os mesmos cargos, a mesa diretora, no caso. Então, tem uma discórdia ainda dentro da Assembleia que precisa ser resolvida.
Mas o Emanuel seria um ótimo nome para virar prefeito de Cuiabá. Eu não tenho dúvida que, no mínimo... Seria o seu nome preferencial? Ah, seria meu nome, com certeza. Seria. Eu acho que o Emanuel tem muito a ganhar. Eu imagino um debate entre o atual prefeito, Mauro Mendes, entre o deputado Emanuel Pinheiro. Eu acho que seria um debate extremamente rico, né, de ali contrapondo e etc. Porque hoje eu vejo, nós estamos ausentes, né, de líderes em Cuiabá. Agora, qual é a rejeição, talvez a reticência da senhora em relação ao Valtenir? Não, aí, isso justamente isso que eu ia te falar. Eu não tenho rejeição ao Valtenir. Só que é natural que eu estou todo dia com o Emanuel Pinheiro, né? É a mesma coisa assim, você perguntar para um aluno de uma sala de aula se quer o coleguinha da sala dele ou da outra sala. Eu tenho um vínculo muito maior com o Emanuel. Mas eu gosto muito do Valtenir também. E sei que Valtenir também conhece Cuiabá muito bem. Então, eu acho que tanto um quanto o outro seriam bons nomes, né? Eu sempre tive essa preferência para o Emanuel. Antes do Valtenir vir para o PMDB, antes do Emanuel vir para o PMDB, eu já achava que a candidatura do Emanuel dentro do PR seria importante. Para Cuiabá seria importante, entendeu? Assim, a gente não tem nomes para concorrer à prefeitura, né? Fora o atual prefeito, nós não temos nomes, né? Então, seria, na minha opinião, um nome muito bom. Eu acho que talvez o PSDB também deva lançar um outro nome agora. Mas o Valtenir, o que me chama a atenção no Valtenir é a postura dele. Quando muita gente jogou pedra no Valtenir com aquela questão, por exemplo, do voto dele no impeachment, eu fui uma das que fiz a defesa dele. Porque é o seguinte, gente, eu vivo numa democracia, certo? Então, por mais que eu era a favor do impeachment, e eu fiquei feliz com o voto do Bezerra no impeachment, eu não fiquei feliz da forma que as pessoas trataram o Valtenir. Porque ele deixou bem claro, se fosse aqui o presidente Temer, eu faria da mesma forma, né? E eu vi tanta gente ali que mamou tanto no governo federal, que usufruiu tanto da presidente Dilma, do presidente Lula, e que na hora H... O próprio Bezerra, o próprio senador Glaurio Maggi... E na hora mudaram, entendeu? Mudaram a postura e a posição. Então a postura do Valtenir, na minha opinião, é de muito respeito. Agora, você pode ver, já tem alguns senadores, eu estava lendo esses dias, que já estão desistindo do impeachment, porque já acharam que ficou pior agora com o Temer. Então, era uma decisão difícil e irresponsável. E o Valtenir, na minha opinião, ele agiu dentro da legalidade, ele é um homem realmente muito sério. Algumas vezes a gente se encontra nesses encontros do PMDB e tudo, eu tenho conversado com ele, e eu admiro... Juara, eu tenho um tio que é candidato, que é meu tio priminho, né? Foi na época que meu tio foi prefeito, se eu não me engano, em 98, foi inclusive eleito o segundo melhor prefeito do estado de Mato Grosso. Encerrou com uma grande maioria que vai para a sua reeleição, com um desgaste muito grande. E retornou para a vida pública só agora, né? E assim, eu vejo nele uma capacidade de articulação muito grande, uma capacidade de buscar recursos muito grande e uma experiência também que poucos têm. Então, o priminho é uma pessoa que eu sempre brinco com ele, né? Que às vezes as pessoas me perguntam, você não vai lá para ajudar seu tio? Eu falo, que ajudar meu tio, quem tem que me ajudar é ele. Um homem com uma experiência daquela, eu vou, né? Uma garota ainda, uma campanha vai estar jovem mulher. Não, eu estou direto por lá. Deputada, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, para você, né? Até difícil chamar você de Não, pode me chamar. Todo mundo da Assembleia me chama de você, ninguém chama de senhora. Assim, um pouco o entendimento de um espectador que também não está muito presente, né? Mas que vê que, assim, um pouco das críticas que um viés que a sua tia Adriana Vandoni faz em relação a você, que eu discordo, obviamente, mas no imaginário popular, né, toda assim a questão da sua vida pessoal, do seu desprendimento numa série de situações que, para mim, ao meu ver, é uma quebra de tabus, né? Claro, é uma quebra de paradigmas e é também, para mim, uma bofetada na hipocrisia. Né? Mas eu queria que a senhora analisasse com a gente aqui o que significa, qual o impacto que as questões pessoais que se levantam no dia a dia e de todo esse imaginário popular têm na sua vida pública. Bom, eu desde o início, quando eu entrei na vida pública, quando eu virei deputada estadual, eu estabeleci que isso era uma coisa que eu gostaria muito de fazer, quebrar paradigmas, né? E assim, as pessoas tinham uma visão de mim completamente invertida do que eu sou.
sabe? Eu sou extremamente molecona, sabe? Eu gosto... Achava que seria um José Geraldo assim? Um José Geraldo, né? Patricinha. Todo mundo achava que era assim, sabe? Foi criada filhinha de papai, e tal. E que meu pai exerceria, assim, um comando sobre mim. Né? Só que é o contrário, meu pai justamente me escolheu porque desde dentro de casa e desde menina, eu sempre tive muito posição dentro de casa, sabe? E geralmente contrária dele também. E isso fez com que meu pai passasse a me respeitar do jeito que eu sou. Então, eu sou uma mulher realmente que eu represento as mulheres da nova geração. As mulheres que trabalham, que são mães solteiras, que são mãe e pai, as mulheres que defendem os gays, as mulheres que não têm medo da reação da igreja, as mulheres que, ao contrário, eu tento agregar tudo isso, eu tento fazer disso uma grande mistura para fazer um bom trabalho. E, assim, tem gente que se espanta, mas às vezes eu recebo ligação, tem gente querendo que eu seja senadora, eu falo, gente, mas senadora precisa ter 35 anos, eu tenho 27, vou ter que esperar um pouco. Para ser vice-governadora, preciso ter 30 anos, nem na próxima eleição eu posso ser. Então, assim, eu ainda sou muito jovem, então tenho muito a aprender. Só que o que eu não gosto e o que me deixa assim, sabe, é uma coisa que me decepciona muito é a demagogia. Então, às vezes eu vejo a pessoa fazer um discurso tão bonito, falando de ser correto, de combate à corrupção e etc., mas não pratica, sabe? Eu defendo aquilo que eu pratico ali dentro da casa. No dia, por exemplo, que o deputado Wilson Santos, na reunião do RGA, falou bem assim, então vamos assinar aqui os deputados que estão presentes para reduzir o do 10º da Assembleia. Eu falei, deputado, larga de ser oportunista. Falei, no momento esse você quer usar, sabe, assim, eu sou muito direta, mas os meus colegas já aprenderam a lidar com esse meu jeito direto. Mas tem gente que escandaliza, por exemplo, de ver a deputada numa balada. Escandaliza. Mas você é da geração de que vai na balada. Mas eu acho engraçado, porque isso, assim, hoje em dia, para mim, é a exceção. Porque a maioria, na verdade, quando me vê principalmente, ela se sente muito mais próxima, entendeu? Ela é gente como a gente, no Instagram, Facebook, que eu respondo às pessoas e converso. Eu tenho uma proximidade com os eleitores que nenhum outro deputado tem, né? Eu gosto de vivenciar isso. Às vezes até um tem ou outro, mas tem na região deles. E eu, por ser de Cuiabá, e eu me considero de Cuiabá, porque eu nasci em Juara, mas eu moro em Cuiabá já fazem 21 anos, né? Então, assim, eu vou para Juara direto, mas eu acabo sendo uma cidadã aqui de Cuiabá, voto em Cuiabá. Né? Então, assim, eu sou muito próxima dos cuiabanos. Eu até brinco, eu falo, acho que na próxima eleição deve ter uma surpresa muito grata aqui em Cuiabá, porque eu sinto, assim, das pessoas que elas já criaram uma certa identidade comigo, pelo meu jeito de ser mesmo. Eu sou extrovertida, quem me conhece. O seu município eleitoral é Cuiabá? O meu município eleitoral é Cuiabá. Não, alguns já queriam até me lançar prefeita de Cuiabá. Eu falei, não, gente... Não. E se essa ideia surgiu? Já surgiu, dentro do partido principalmente, mas eu acho que assim, o que eles mais admiram, o que mais gostariam de ver é uma pessoa assim combatente. Mas eu ainda sou muito inexperiente para ocupar um cargo executivo. Executivo, eu vejo uma responsabilidade muito maior do que no próprio parlamento. Ali eu divido a minha responsabilidade com mais 23. Né? Agora o executivo, você assume a responsabilidade total da situação e o executivo passa por um momento muito difícil, diminuição de repasses, e assim, eu não gostaria de me frustrar num executivo assim de cara, sabe? Eu acho que para mim seria decepcionante eu não poder fazer aquilo que eu sonho, assim, sabe, para Cuiabá, como às vezes eu me sinto decepcionada assim, com relação ao Mato Grosso. Uma expressão bem cuiabana, e se o cavalo passar arriado, você pula em cima dele? Lógico, na hora, eu não sou... João, eu não sou de correr, né? Não. Se fosse da vontade do partido e só tivesse o meu nome e fosse pelo grupo, você pode ter certeza que eu iria. Eu não fujo de desafio dessas coisas, eu não tenho medo de desafio. Eu acho que para eu me preparar para isso e tudo, é lógico que eu precisaria de mais tempo e eu gostaria de me inteirar mais sobre a realidade de Cuiabá. Se fosse o caso, você não tenha dúvida que eu não teria medo nenhum de ir para uma disputa em Cuiabá também. Mas eu vejo que, nossa, eu tenho à minha frente aí tantos nomes bons, sabe, que eu acho que deveriam se colocar à disposição, como eu te disse, que é primeiro Emanuel, Valtenir, sabe, o Emanuel agora que assumiu a candidatura da mesa, principalmente o Valtenir, então, que tem vontade, que eu vejo no Valtenir uma vontade muito grande, eles estão quilômetros à minha frente. Ok, agradeço então, deputada Janaína Riva, foi um papo bem bacana aqui com ela, agradeço muito, espero a gente conversar próximas vezes, tá? Eu que agradeço. Sucesso aí. Você desculpa que eu falo muito, tá? Não, mas fala o suficiente. Eu falo demais, mas eu quero agradecer você pela oportunidade e dizer para você assim, que conta comigo lá, eu gosto de receber colaborações, sabe? Eu gosto que as pessoas mandem e-mails, mandem mensagens,
dando opiniões, surgem muitos projetos bons disso que a gente encaminha. E realmente eu acho que a gente está no momento de dar as mãos pelo Estado, né? E eu estou à disposição. Então, internauta aí do GPS Notícias, fica a dica aqui da deputada, né, quem tiver sugestões, críticas. Pode fazer. Né, pode não fazer. Igual a secretária Adriana Vandoni, por favor, hein? Por favor, vamos deixar isso aí de lado. E quem tiver alguma coisa para comentar aqui na nossa entrevista, fique à vontade e até a próxima oportunidade.